Bom dia, o meu nome é Rodrigo Ferrari e nesse vídeo eu vou apresentar a visão de mundo que o Olavo mostra na trilogia O Imbecil Coletivo. Eu quero dar uma visão geral do conteúdo que ele apresenta nesses 3 livros, porque lá ele resolve o problema de interpretação que está todo mundo tendo agora com relação à posição política dele. Mas antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu vou ler aqui uma citação dele no fim do 2º livro, em que já fica evidente o problema que ele tem com os intelectuais da esquerda brasileira. É na página 369 do Jardim das Aflições. É assim. A Revolução Americana, que incorpora o ideal do Império Leigo, tende a mundializar-se, arrastando na sua torrente todas as forças intelectuais e políticas que, de uma forma ou de outra, acabam por colocar-se involuntariamente a seu serviço. Ela intervém decididamente e a fundo na estrutura da alma de todos os seres humanos, colocados ao seu alcance, instaurando neles novos reflexos, novos sentimentos, novas crenças que constituirão, em essência, a cultura pós-cristã, ou, mais claramente, anticristã. A operação de reforma cultural empreendida pelo grupo organizador da Ética, um evento que eu vou falar depois, marca a inserção da cultura brasileira no novo culto imperial. Assim, curiosamente, a inteligência de esquerda se põe a serviço da ascensão do império. Ou seja, um dos principais problemas que o Olavo tem com a inteligência de esquerda é que eles trabalham em função do imperialismo cultural americano. Mas isso foi só para dar um gostinho. Agora vocês vão ver como que a gente vai parar lá. O evento principal dela é uma conferência de ética, a que foi mencionada na citação. Ela é uma conferência organizada aqui em São Paulo em 1990, logo depois da eleição do Collor. Ela foi organizada como uma resposta ao que aconteceu, e a ideia dela era que se pensasse em ética para que o Brasil ficasse mais ético, algo do gênero. Esse ciclo da ética era organizado pelo cara que é talvez o vilão desse livro, que é o José Américo Peçanha. Ele é o cara que vai apresentar a conferência de Epicuro, que vai despertar o Olavo, que vai tirar o Olavo da Matrix, digamos assim, para que ele se torne o Olavo que a gente conhece hoje. Se você observa a lista de livros que ele tinha publicado até 1990, ele não tinha nenhum livro especificamente sobre política nacional. Eu não fui ver exatamente o que tem naqueles livros, mas claramente essa trilogia marca uma entrada dele. Então o Peçanha, ele não só o vilão, como ele é o herói, ele é o Morpheus, o cara que tirou o Olavo da Matrix. A primeira razão pela qual essa conferência é crucial é a seguinte. O objetivo da trilogia, segundo Olavo no prefácio do 1º livro, na 4ª edição que é que eu tenho, é situar o cenário cultural brasileiro no quadro geral da história das ideias do Ocidente. E historicamente, para ele, aquela conferência marca a inserção do Brasil nesse cenário cultural, no que está acontecendo no mundo. A primeira questão, então, é qual é esse quadro geral da história das ideias do Ocidente no qual a gente está sendo inserido. Ele explica esse quadro por meio de uma imagem. Ele botou essa imagem na capa do 1º livro. Isso é um quadro do William Blake. Esse monstro aqui é um Behemoth. Isso daqui é um Leviatã. Eles são bestas bíblicas, eles aparecem no Jó 40, eu acho, ou 41. Essa é uma imagem, não a do Blake, mas são figuras como estão na Bíblia, elas já foram utilizadas para outras coisas e para coisas semelhantes. Mas o uso em geral que se dá é que o Behemoth simboliza certas coisas análogas ao peso, à terra, à firmeza, tudo aquilo que é análogo a essa imagem aqui. E o Leviatã, ele é uma serpente das águas, ele representa tudo aquilo que tem a ver com água, que tem a ver com o que está submerso, a turbulência da água, a serpente que é mais traiçoeira, tudo isso. E daí autores diferentes trabalham com isso para criar teorias usando esse esquema. E eu digo isso para deixar claro que ele não está fazendo nada muito esquisito aqui. A questão agora é explicar o que representam essas figuras para o William Blake e para o Olavo, que são interpretações semelhantes e diferentes de outros autores. O Blake, para ele o Behemoth representa as forças obedientes a Deus e o Leviatã representa as forças de rebelião. Para o Olavo, o Behemoth é o rígido conservadorismo e a ubris revolucionária é o Leviatã. São mais ou menos a mesma coisa. E aí, como é difícil explicar em poucas palavras com conceitos, você precisa recorrer à intuição para entender e fazer essas relações simbólicas aqui de por que aquilo que é mais pesado e fincado na terra é mais análogo à tradição, é mais análogo à obediência a Deus. E por que aquilo que está invisível sob as águas, está submerso, que se move de forma imprevisível, de acordo com as marés, muda mais fácil. Por que isso é a força da ubris revolucionária? Por que isso é a força de rebelião? Em outro vídeo eu pretendo falar mais sobre essas imagens, mas aqui
não vai dar para estender muito isso. É importante entender que ele vê a história das ideias no Ocidente como uma briga entre Behemoth e Leviatã, uma luta eterna entre essas duas forças, a conservadora e a revolucionária. O erro de interpretação que poderia ser feito aqui é o de entender o Behemoth como a direita e o Leviatã como a esquerda, e aí o Olavo estaria entendendo a história das ideias do Ocidente como uma briga entre esquerda e direita. Não é isso que ele está fazendo. E se você tentar fazer isso, você vai ter problemas especialmente em outros contextos, e talvez você tenha em breve aqui no Brasil já. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, nos países islâmicos, hoje as forças da hubris revolucionária são mais reacionárias do que o próprio establishment, de forma que a gente diria que é a direita, que é o Leviatã lá, e muitos falam hoje no Brasil e nos Estados Unidos sobre como a esquerda cada vez mais se aproxima dos girondinos e a direita dos jacobinos, sendo que esses dois eram justamente os conceitos que originaram as nossas ideias de esquerda e direita, porque os jacobinos sentavam à esquerda e os girondinos sentavam à direita na época da Revolução Francesa. Por isso, esquece esquerda e direita, pensa Behemoth, Leviatã. Mas independentemente de se isso é verdade ou não, eu espero ter deixado claro o que significa esse esquema aqui e por que ele é parecido, mas não é a questão esquerda versus direita. Em seguida, ele apresenta uma nova oposição, que não é uma cópia da anterior, mas se insere dentro dela. Ele diz o seguinte: desde o Renascimento, quando a humanidade apaga toda referência à ordem transcendente, a humanidade, ou melhor, a história das ideias do Ocidente está num movimento pendular que oscila entre ideologias da dominação e ideologias da submissão. Elas se alternam. E a nova era, ela é a ideologia de submissão que sucede a anterior de dominação. Qual era essa anterior? O gramscismo, ou melhor, um tipo específico de marxismo que o Olavo descreve como gramscismo. Ele atribui ao Antônio Gramsci. Dito isso, ele passa a caracterizar a ideologia da nova era. Ela não tem definição, mas ela reúne todas as teorias que vêm com essa história de misturar física quântica com misticismo oriental, com sexo livre, com promessas de paz e miragens de autorrealização. Ele bota essa teoria nas costas do Fritjof Capra, quer dizer, ele escolhe o Fritjof Capra para representar essas teorias, porque ele precisa escolher alguém, já que não existe um cânone para ele poder falar de forma geral. Uma das principais características que une todas as diferentes ideologias da nova era é o fato de que eles são tão contra a hierarquia e hierarquização que eles não podem nem se submeter ao imperativo da razão, no sentido de que não pode ter uma teoria que é mais verdadeira que a outra. Todas elas são igualmente verdadeiras. Então começa aí um uso diferenciado das palavras. E eventualmente a conclusão dentro dessas premissas é de que tudo que você fala é simplesmente, se tudo que todo mundo fala é verdade, tudo que todo mundo fala é uma expressão de um tempo. Não é que existem verdades eternas e nós estamos diferentes em cada tempo, mas não, a própria verdade se expressa através de nós e ela é diferente em cada tempo. Então a verdade é uma expressão de um tempo. E aí, como é que isso vai se relacionar com o resto das teorias que ele trata? É que a principal questão, na verdade, como não existe uma ideologia que os une, é como reconhecê-los. O que os distingue, se não a ideologia. E, de fato, o que os distingue, em última instância, é o pertencimento ao grupo deles. Característica que depois reaparece no gramscismo. E é, inclusive, por isso que é relevante, ele começa por aqui e a gente vai ver como que as ideologias da nova era, o que elas têm em comum com todas as outras que ele tem, o caminho que ele percorre, como é que a gente vai parar lá no Marx, e depois como que a gente vai parar no Império Romano e no imperialismo americano. E esse historicismo deles é outra característica que eles acabam tendo em comum com o marxismo do Gramsci, o historicismo absoluto. E é relevante dizer também que esse anti-hierarquismo deles se alastra até à intuição, aos sentidos, de forma que não existe mais evidência dos sentidos. Você não pode afirmar que você sabe que tem alguma coisa lá porque você sentiu o cheiro sem a menor sombra de dúvida da coisa. Você viu a coisa lá, você não pode afirmar porque tudo que todo mundo vê é igualmente verdadeiro. Essa é a sopa de miragens holísticas. Agora então a gente vai para o Gramsci, que é o segundo capítulo do primeiro livro dessa trilogia. Quem é Antônio Gramsci? O Gramsci é um italiano que viveu depois da Revolução Comunista, ele viveu na época do Mussolini, então ele viu a quantidade de sangue que foi necessário derrubar para instaurar a revolução no modelo original, que toma o poder à força, o modelo do Lenin. E agora é o seguinte, independentemente do que é ou não o Gramsci, e é assim que você tem que lidar com todos os autores que você está lendo. Quando um autor que você está lendo vai falar de outro autor, não importa o que é aquele autor de fato. Eis agora um novo autor, o Gramsci do Olavo, e é esse cara que nos importa aqui.
O Olavo começa a descrição do Gramsci dele fazendo a distinção entre poder e hegemonia. Poder é controle sobre o Estado. Hegemonia é controle sobre as mentes das multidões. O Lenin, o método original da Revolução Russa é: você toma o poder à força do Estado, e daí, com o poder do Estado, você vai controlar os meios de comunicação e tudo mais, e daí você vai instaurando a hegemonia cultural nas pessoas. E o Gramsci inverte a ordem porque ele quer evitar o derramamento de sangue. Então, o método dele é: primeiro você dá um jeito de estabelecer a hegemonia cultural, de controlar as mentes das multidões, para que daí você possa fazer a Revolução Comunista, quer dizer, para que daí você possa instaurar o Estado e tomar o poder sem derramar sangue. Então, a ideia dele é que todos sintam, pensem e ajam como se fossem comunistas. E como você faz isso? Se para o Lenin o exército é um monte de gente armada, para o Gramsci o exército são intelectuais, ou mais precisamente a expressão que eles usam é intelectual no sentido elástico, porque a ideia do Gramsci não é que os intelectuais convençam racionalmente os outros. A ideia é que eles influenciem de qualquer forma que seja possível. Então pode ser por condicionamento pavloviano, pode ser por imagens subliminares, pode ser por gente dançando, qualquer coisa que funcione é uma ação de um intelectual no sentido elástico. Aqui entra a famosa tese 11 de Marx contra Feuerbach. Essa frase é originalmente em alemão e eu não sei quão problemática é a tradução, não fui atrás de ver isso. Eu já vi várias traduções diferentes dela, em geral ela vai mais ou menos assim: até agora os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa agora é transformá-lo. A interpretação padrão dela, que vão te dar por aí, é algo como a de que não basta o filósofo ficar fazendo as filosofias dele no gabinete, ele tem que ir lá e usar a verdade para ajudar as pessoas, para mudar o mundo, tornar o mundo melhor. Mas no esquema de interpretação do Olavo, e ele justifica isso bastante ao longo da trilogia, a interpretação que ele dá para isso é mais radical, é a de que isso inverte a prioridade do filósofo, porque em alguns momentos o esforço de interpretar o mundo colide com o esforço de transformar o mundo. E a filosofia, o filósofo sempre foi aquele que prioriza a interpretação do mundo, se ele tiver que escolher a transformação do mundo. E se você eleva essa repriorização, essa inversão de prioridades às suas últimas consequências, isso quer dizer que essa frase significaria que tudo aquilo que o filósofo deve escrever é basicamente propaganda. Que todas as palavras devem servir à função de manipular, de levar os outros na direção da Revolução Comunista. E aí o Gramsci, na visão do Olavo, é a encarnação perfeita da tese 11 do Marx interpretada dessa forma. O Gramsci é o cara que abandonou absolutamente toda a teoria em função da praxis, em função do efeito que as palavras têm sobre o mundo. E é aí que vai rolar um elo disso com o Epicuro, ao qual eu vou chegar daqui a pouco. Para o Olavo, o marxismo do Gramsci, ele não tem teoria, ele é estritamente uma estratégia de ação, praxis pura. E aí então qual é a estratégia de ação? Nas palavras do Olavo, uma gigantesca operação de lavagem cerebral. Os intelectuais, eles não precisam ser, em geral, não são cientistas ou intelectuais propriamente ditos, eles são artistas, eles são influenciadores de opinião de forma geral, eles são jornalistas, é gente que pode influenciar as pessoas, psicologicamente em geral. A ideia é agir direto sobre o emocional, sobre o psicológico e burlar o racional. O que eles querem é propagar um novo senso comum, no sentido de que eles querem basicamente destruir todo o substrato cultural que a gente tem. Por trás das ideias que a gente tem ideias atrás dessas ideias que a gente herda e às vezes a gente nem tem consciência de que a gente as tem. A ideia é destruir tudo isso, todas as ideias conscientes que a gente tem, todas as ideias inconscientes que a gente tem, que estão firmadas na tradição. Como se todas fossem burguesas, mas não é só as burguesas. A ideia é destruir absolutamente todas que vêm desde o sempre para substituir e renovar tudo com as categorias comunistas. Em português claro, isso é um monte de artista, gente famosa e tal, fazendo besteira, falando besteira, de forma que influencia os jovens e todo mundo e a cultura geral, a sociedade em geral, a ir numa direção que alguns poderiam chamar de degeneração moral, por exemplo, mas assim, de ir na direção da cultura correta, que leva à aceitação da Revolução Comunista sem sangue. Ou mais precisamente, a revolução é cultural por isso. Porque se o Lenin faz uma revolução no ato de tomar o poder,
O Gramsci, quando toma o poder, já fez a revolução. A revolução ela é progressiva, ela acontece ao longo do tempo na medida em que vão sendo destruídos os antigos preconceitos e instaurados os novos valores, a nova tábua de categorias comunistas. E é por isso que esse exército revolucionário do Gramsci recebe o nome de intelectual coletivo. Porque todos eles trabalham em função de uma mesma causa. Só que se você olha eles individualmente e vê o que cada um está falando, nada bate com nada. Nada parece ter nada a ver com revolução, nada parece ter significado nenhum, são besteiras quaisquer. E isso é porque a única coisa que une elas não é visível nelas, é o efeito que elas produzem. Isso é o que as une. E é por isso que todos são um, e é por isso que eles são o intelectual coletivo, o megazord de intelectuais. E é por isso que o Olavo vai dar o nome de O Imbecil Coletivo para a trilogia dele. Porque para ele o resultado de um monte de gente falando qualquer besteira que precisasse ser dita para produzir os efeitos da revolução é um monte de gente ficando imbecil, ou pelo menos parecendo imbecil. E no fim do livro, do primeiro livro, A Nova Era e a Revolução Cultural, ele aponta que essas duas ideologias, a do Gramsci e a da Nova Era, são bastante semelhantes. Elas têm mais semelhanças do que diferenças, inclusive. Algumas das quais eu já apontei. E outra, que é a principal, ambas subscrevem a um mito do apocalipse terreno. Ambas acreditam que, em vida, no plano terrestre, no nosso tempo, o mundo vai ser transfigurado completamente, vai ser invertido completamente. Que a verdade, a justiça, a ordem correta das coisas será instaurada aqui e agora na nossa frente. Então ambos fazem esse uso diferenciado, digamos assim, das palavras, que você não está usando as palavras para conhecer as coisas, para interpretar a realidade, você está usando as palavras para produzir efeitos reais, como se elas fossem ferramentas, bastões, como se você usa a palavra como um porrete. E agora eu finalmente posso falar do conteúdo da Conferência de Ética apresentada pelo José Américo Peçanha em 1990, que motivou Olavo a escrever essa trilogia toda. A conferência era sobre Epicuro, sobre a ética do Epicuro. Em primeiro lugar, a tese de doutorado do Marx foi em Epicuro. Em segundo lugar, é importante frisar que ele não está falando do Epicuro, e sim do Epicuro do Peçanha, porque ele está avaliando aqui a história das ideias. Então, tanto faz, na verdade, nesse caso, em quem está a ideia. Ele precisa falar da pessoa porque as ideias encarnam em pessoas e se manifestam através das pessoas. Caso contrário, elas não se manifestam. Por isso, ele precisa falar da pessoa, mas ele não está atacando Peçanha, ele está atacando certas ideias. E até no fim do segundo livro, do Jardim das Aflições, ele fala pra gente não ficar rindo do Peçanha, que não é esse o objetivo dele, pra gente rir do cadáver dele, que é pra gente olhar pra gente mesmo e ver que a gente não é melhor que ele, que a gente faz isso também, e tomar cuidado pra não ficar fazendo, porque a tentação é grande, é fácil escorregar. No quê? Em usar as palavras de um jeito que não prioriza a interpretação do mundo, e sim o que a gente quer gerar de efeito, seja se sentir melhor, seja mudar o mundo. E aí o Olavo expõe a física do Epicuro, do Peçanha. Eu não vou expor aqui, porque no fim das contas, ele, na interpretação do próprio Peçanha, esta física não seria de verdade a física dele, ela é só uma doutrina para os não iniciados. E o Olavo avança um pouco essa ideia e eventualmente ele chega à conclusão de que essa física, ela realmente, ela não é a verdadeira física dele, ela é um instrumento de propaganda. Ela é só algo que atrai a pessoa ao epicurismo. De forma que o epicurismo não tem física, o epicurismo tem apenas a prática. Então o epicurismo é só ética, mas aqui ele fala que essa ética nem é uma ética propriamente dita, ela é uma prática pura. Por quê? E aí a gente vai ver os ecos do Gramsci e da Nova Era. O Epicuro usa as palavras para se sentir melhor. O objetivo do epicurismo é ser feliz, é para isso que serve ele. E todas as outras coisas são submetidas a esse fim. Então o Epicuro é o pai da tese 11. O Epicuro é o pai da ideia de inverter a prioridade no uso das palavras. Se o Gramsciano vai dizer o que quer que tenha que ser dito para levar à revolução, o epicurista deve dizer o que quer que tenha que ser dito para levar à própria felicidade. E no Peçanha se misturam precisamente estes dois tipos de lavagem cerebral, a autolavagem cerebral e a lavagem cerebral alheia. E então a visão do Olavo ali é que seria um grupo de gente com um projeto consciente e deliberado de empreender uma lavagem cerebral de larga escala, ao mesmo tempo em que eles próprios faziam em si mesmos lavagem cerebral para serem mais felizes. E é por isso que a coisa se torna bastante preocupante para ele. O maior problema numa situação dessa seria que eles se tornam extremamente vulneráveis a qualquer tipo de manipulação,
Os manipuladores se tornam extremamente vulneráveis a qualquer tipo de manipulação, e os manipulados mais ainda. E esta é a preocupação que ele cita como a maior dele. Ele demonstra bastante preocupação com o desenvolvimento das técnicas de manipulação das mentes, e de como que elas são consideradas normais e legítimas e não chamam atenção, na verdade, desde o Pavlov e outros experimentos feitos pelo governo americano e tudo mais, que demonstram quão simples é, metodicamente, influenciar o comportamento humano, levar as pessoas a agirem de uma determinada forma. Sobre as técnicas de manipulação da massa, ele diz que elas determinaram a história do século XX mais do que qualquer outra coisa. Que na Segunda Guerra, por exemplo, tanto o nazismo quanto o comunismo fizeram uso em larga escala de técnicas de manipulação de mente e que elas foram o que mais fez diferença. E também daria para acrescentar outros fenômenos em que isso é utilizado porque é considerado mais ou menos lícito. É justo você usar, por exemplo, no marketing. Ninguém reclama que o marqueteiro está tentando utilizar técnicas de manipulação cientificamente comprovadas para te enganar, basicamente. Para te enrolar, no mínimo. E essa é uma das principais preocupações dele. E a gente vai ver porque, nesse momento, a gente está mais ou menos na metade do segundo livro da trilogia. E na segunda metade ele vai trabalhar, é aí que ele começa a chegar perto da questão do Império Romano, da questão da concentração de poder, de como a história do Ocidente é marcada por tentativas sucessivas de reconstituição do Império Romano, da questão de unir o poder de César e o poder do Papa, essa tentativa de unir esses dois poderes marca a história do Ocidente. Acho que isso é suficiente para esse vídeo, já estou cansado, mas eu vou fechar com uma citação do segundo livro também, do Jardim das Aflições, página 371 da terceira edição. Uma frase que é próxima daquela outra frase que eu citei e continua essa ideia da aproximação entre a inteligência de esquerda e o Império Americano. Ele está falando de como foi possível que a inteligência esquerdista fosse tão enganada assim, tivesse tão equivocada e contribuísse tanto para essa história. Ele diz assim: a contradição resolve-se tão logo entendemos que a dinâmica imperial dos Estados Unidos não provém de causas econômicas, porém intelectuais, culturais e políticas. Os Estados Unidos são uma potência imperial porque sua fundação mesma constitui um revigoramento da ideia imperial, porque o projeto do Império Leigo, que é não cristão, não religioso, que incorpora as concepções iluministas do Estado, representou no instante da fundação da República Americana a síntese e o resultado das contradições entre sacerdócio e aristocracia, que por 2 milênios foram o motor da história europeia, porque a fundação do Zéu representa a quarta e provavelmente última translatio imperi, porque o surgimento do moderno Estado leigo incorporado no Império Americano é, por essência, um projeto expansivo, revolucionário, modernizante, destinado a reformar o mundo, porque a Revolução Americana é, enfim, o primeiro passo da Revolução Mundial, que, dando uma solução final ao conflito entre autoridade espiritual e poder temporal, absorverá no Estado, em aliança com a inteligência, toda a autoridade espiritual, neutralizando todas as religiões do mundo e instaurando a religião de César. Obrigado por assistir, bom dia e até a próxima. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: estou gravando esse vídeo e tratando o Olavo como um autor normal, porque, sinceramente, eu acho que essa briga não é da minha geração. Eu acho que a minha geração e a geração seguinte estão sendo arrastadas para uma briga entre membros do establishment, da qual a gente não faz parte, que a gente não entende e que a gente não deveria ficar tentando se meter nessa história e ser sugado por ela. Outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a teoria dele nesses 3 livros, que são os únicos que eu li, pode deixar nos comentários a pergunta que eu respondo.